Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Juízes, mais um livro aqui do Antigo Testamento na nossa leitura literária da Bíblia, não é mesmo? Estamos nisso já desde o final do ano passado e a partir de 2021, então a cada mês a gente está conversando sobre um livro da Bíblia. Volto a repetir, esta é uma leitura literária, tá certo, gente? Aqui nós não estamos fazendo estudos bíblicos, não é nada disso, a gente está conversando sobre as histórias contidas aqui no livro, tá certo? Bem, hoje então a gente conversa sobre Juízes e assim... Não vai ser nem um pouquinho, não vou nem dizer hoje a gente conversa um pouquinho sobre Juízes. Não, por quê? Porque eu fiz nada mais nada menos do que 12 folhas de anotações aqui nesse meu caderninho. Vocês estão confortáveis aí? Bom, vamos lá então. Juízes é um relato do início da ocupação da Terra Prometida. Isso num período anterior ao estabelecimento da monarquia e, portanto, este período é conhecido como o período dos juízes. Quando a gente fala de juízes aqui na Bíblia, a gente não está falando daqueles, sei lá, juízes de tribunal ou coisas assim. Esses juízes aqui são, na verdade, líderes do povo de Israel. Esses líderes são escolhidos pelo Senhor para liderarem o povo de Israel contra os seus opressores. E outra função deles também, que é muito importante, é guiar o povo de Israel de volta ao caminho da salvação. Juízes é uma continuação direta do livro de Josué. Então o livro já começa assim, ó. Depois que Josué morreu, os israelitas consultaram o Senhor. Por que os israelitas estão consultando o Senhor? Bem, eles não têm mais aquele intermediário, né? Josué acabou de morrer. Eles não têm mais nenhum favorito. E o curioso é que nesse momento aqui o povo de Israel consegue conversar com o Senhor, mas tudo bem, enfim. O que está acontecendo? Quando Josué morre, boa parte da Terra Prometida já havia sido tomada pelos israelitas. Mas ainda existem diversas regiões, principalmente a região do sul, que ainda não foi tomada. Então eles precisam continuar esse processo aí de tomada da Terra Prometida. Por isso eles precisam da orientação do Senhor. Bem, como uma continuação direta de Josué, também é importante a gente se lembrar de que antes de vir contra Aeróbito, nosso amigo Josué fez ali um grande pronunciamento, não é mesmo? Então, durante esse pronunciamento, o que ele fez? Além de se despedir ali do povo de Israel, ele também relembrou aquele povo teimoso de toda a aliança que eles fizeram com Deus e alertando mais uma vez para o fato de que se eles saírem da curva, haverá consequências. E nesse caso aqui a gente está sempre falando de castigos terríveis, então... O povo está mais do que avisado, não é mesmo? Bem, o que nós temos aqui também é o seguinte. Esses juízes do título do livro não aparecem todos de uma vez. Cada um deles vai liderar o povo de Israel no seu tempo e também de acordo ali com a solicitação de Deus. Aqui no livro a gente vai ter uma diferença. Você vai ter ali alguns juízes menores e os juízes principais, enfim. Esses juízes menores são simplesmente citados ali num dado momento. Mas os principais, que nós vamos ler aqui, são então, dependendo da tradução que você usou, os nomes podem estar um pouquinho diferentes. Mas vamos lá então. Os principais são Otoniel. Aqui na Bíblia do Peregrino nós temos Aode, mas eu sei que o nome mais comum é Eude. Nós temos também Débora, então veja bem, nós também temos uma juíza, nós temos também o Gideão, e finalmente nós vamos entender aquela música do Sufjan Stevens, Visions of Gideon, que é uma música muito bonita, aliás, vou deixar o link lá embaixo caso vocês não conheçam. Enfim, temos também o Jefté, e por fim nós temos o Sansão. Coelhinho da Turma da Mônica. Não, a gente passa a infância inteira lendo o gibi da Turma da Mônica e só agora a gente lê a história de Sansão, não é mesmo? Antes tarde do que nunca, mas enfim. Então aqui é um detalhe que eu queria comentar com vocês também, que é o seguinte, eu fiquei com a impressão de que os juízes são levemente menos importantes do que os favoritos de Deus, hein? Então olha só, eles lideram Israel por menos tempo, eles não são tão próximos de Deus como um Abraão, um Isaac, um Moisés, e boa parte deles são facilmente corruptíveis. Aí fica aquela dúvida, Teria Deus escolhido mal seus juízes? Ou será que ele já sabia, o que é que cada um iria aprontar? E se já sabia, porque... Bom, enfim, eu sei que você sempre tem respostas na ponta da língua para esse tipo de coisa, por isso eu estou aqui comentando com vocês. Deixem aí para mim nos comentários, tá certo? Vamos lá então. Como o livro de Juízes é composto ali por várias histórias, com diversos protagonistas, eu também fiquei com a impressão de que este livro tem cara de antologia de contos. E aí esses contos estariam organizados aqui numa sequência cronológica, de forma a dar pra gente um panorama do que estava acontecendo ali, provavelmente no século 8 a.C., durante o assentamento em Canaã. Essa ordem desses contos, esses contos foram organizados de modo a mostrar pra gente uma ladeira abaixo. O que é o final de Juízes, minha gente?
A coisa só vai piorando e quando a gente chega àquela última história, bem, vamos por partes. Josué, antes de morrer, quando faz aquele pronunciamento lá para o povo de Israel, deixa bem claro que ele já muito duvidava de que o povo de Israel seria capaz de levar adiante a aliança, ser fiel a Deus e a todas as leis e tudo mais, e não dar outra. Então vamos voltar aqui para o comecinho do livro. Como eu disse para vocês, né, o pessoal de Israel ainda precisa terminar de conquistar Canaã. Quando o livro começa, nós ainda temos muita gente aí dessas outras tribos ainda vivendo por ali. E o trato com Deus é que eles deveriam ser todos eliminados, né? As terras tomadas, os deuses trucidados, todas as outras religiões extirpadas, enfim. Essa coisa ainda está em andamento, mas está meio parada. Aí no segundo capítulo de Juízes, vem lá o anjo do Senhor e vai dizer o seguinte, ó. Eu vos tirei do Egito e trouxe ao país que prometi com juramento a vossos pais. Jamais violarei minha aliança convosco, desde que não façais aliança com o povo desse país, destruindo seus altares. Mas não me obedecestes. O que fizestes? Por isso vos digo, não os expulsarei diante de vós. Serão vossos inimigos e seus deuses serão vossa tentação. Aí mais pra frente o narrador diz o seguinte, ó, toda aquela geração também se reuniu com seus pais e sucedeu-lhe outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele fizera por Israel. É aqui que nós estamos, então, quando Juízes realmente começa, né? Então, a partir do momento em que Deus deixa claro que aqueles deuses ali locais, aquelas pessoas que sobreviveram serão a tentação do povo de Israel, o que nós vamos ter aqui é um livro que vai funcionar em círculo. Então, o povo faz alguma coisa que desagrada a Deus, aí você tem aqui, ó, o Senhor se encolerizou contra Israel, entregou-os a bandos de saqueadores que os saqueavam, vendeu-os aos inimigos vizinhos e os israelitas não podiam resistir-lhes. Em tudo o que faziam, a mão do Senhor lhes era contra, exatamente como ele lhes havia dito e jurado, chegando assim a uma situação desesperadora. Então é isso. Deus leva o povo ao limite até que o povo, né, se dê conta de que antes tudo era muito melhor. Então eles clamam ao Senhor, olha lá. Então o Senhor fazia surgir juízes que os livravam dos bandos de salteadores. Porém, nem aos juízes davam atenção, mas prostituíam-se com outros deuses, prestando-lhes culto. Então, assim, os juízes têm um efeito ali temporário. Eles surgem, tiram o povo de Israel daquela situação periclitante, o pessoal fica muito agradecido, passam-se alguns anos ali, todo mundo obedecendo aos juízes, às leis, a Deus e tudo mais, mas de repente, não só o povo de Israel, como também os próprios juízes vão se corrompendo. Até a situação ficar periclitante de novo, o povo clamar a Deus de novo, aí surge outro juiz, nanana. Então assim, ó, é um círculo. Esse formato de círculo ou de espiral, como preferir, já está estabelecido aqui no que eles estão chamando de grande introdução aqui na Bíblia do Peregrino. Isso está no capítulo 2, tá, gente? E bem, o que é que os israelitas fizeram de errado para desagradar a Deus aí? Eles viveram entre os cananeus que eles não dizimaram, conforme tinha sido solicitado, não é mesmo? Eles se casaram com as filhas dos cananeus e ofereceram as próprias filhas em casamento também aos cananeus. E a cereja do bolo é que eles prestavam homenagem, né? Prestavam culto aos seus deuses também. Então Deus castigava aquele povo até eles não aguentarem mais, até eles clamarem ao Senhor, e Deus mandava então, se compadecia, né, na verdade, do povo de Israel e mandava um juiz. Então, na verdade, ele escolhia um juiz ali dentre, né, o povo de Israel. Então, o primeiro juiz dessa era foi um rapaz chamado Otoniel. Ele era um parente do Caleb. Só lembrando que Caleb e Josué foram os únicos ali da primeira geração da saída do Egito e tudo mais que puderam pisar na Terra Prometida. Bem, nós temos então Otoniel como primeiro juiz. O povo estava passando por um período de 8 anos de opressão ali, sob o jugo do rei da Síria. Aí Otoniel surge como juiz para liderar o povo contra, né, esse rei da Síria. E nós temos aí o estabelecimento de paz por 40 anos. Aí Otoniel morre e nós temos aquele iniciozinho de todo o ciclo que é o seguinte: o povo volta a fazer o que o Senhor reprova. Aí Deus castiga Israel, colocando o povo sob o jugo de Moabe. Se não me engano, eles vão ficar 18 anos ali, sofrendo pra caramba, né, nas mãos de Moabe, até que surge o próximo juiz. Né, o povo se arrepende, pede clemência, Deus manda um rapaz chamado Aode, aqui na Bíblia do Peregrino, ou Eude em outras traduções aí também. E o curioso a respeito desse Aode ou Eude, enfim, é que tem uma passagem aqui que eu não entendi, olha só.
O Senhor fez surgir um Salvador, Aode, filho de Gera, benjaminita, com a mão direita impedida. Como assim com a mão direita impedida? Tem até uma tentativa de explicação aqui na Bíblia do Peregrino, mas eu não entendi. Vocês entenderam isso? Mas tudo bem, Aode tem então essa mão direita impedida, mas isso não o impede, né, de fazer o que ele precisa fazer. Ele bola um plano, né? O plano dele é o seguinte, ele vai levar um tributo ao rei de Moabe. Só que ele também leva um punhal escondido. Esse punhal tem 2 gumes. Também não entendi a vantagem dos 2 gumes. O que eu pensei foi o seguinte, bom, se ele tem a mão direita impedida, provavelmente a mão dele não tem sensibilidade, então ele não vai sentir se ele segurar o gume desse punhal. Bem, pode não ser nada disso também, mas a questão é a seguinte, quando ele chega lá ao rei de Moabe, ele consegue uma conferência com esse deus, não é mesmo? A sós. E assim que ele fica a sós com o rei de Moabe, que segundo a Bíblia do Peregrino era gordíssimo, o que ele faz? Ele pega o punhal e dá ali uma punhalada no rei. Só que ele era tão gordo que o corpo do rei meio que esconde esse punhal. Vai vendo. Então, aí o rei morre, não é mesmo? E ele foge pelas portas do fundo. Aí os moabitas, né, a guarda do rei, fica assim, meio, poxa, né, tá um silêncio. E ficam lá fazendo, seja lá o que eles estão fazendo, durante bastante tempo, né? Então, eles demoram para descobrir o corpo do rei. Depois disso, Eude lidera ali o povo de Israel contra o exército dos moabitas, sai vencedor, e aí nós temos, sei lá, 80 anos de paz. Aí a gente tem uma história muito rapidinha, gente, é um parágrafozinho de 4 linhas só, de um rapaz chamado Sangar, que foi um juiz ali que, gente, desculpa, eu achei meio engraçada essa história. Ele consegue matar 300 moabitas, filisteus. Ele mata 300 filisteus com uma queixada de boi. Mas essa história é contada tão rapidamente que eu não sei nem se dá pra gente considerar Sangar também um dos juízes principais. De qualquer forma, a próxima grande juíza é Dona Débora, não é mesmo? Depois da morte de Eude, o que acontece? O povo volta a fazer o que Deus reprova. Aí o verbo que é usado aqui na Bíblia do Peregrino é vender mesmo. Então Deus vende o povo de Israel aos cananeus. E nessa época o rei de Canaã tinha ali um general chamado Sísara. E esse general do exército era muito mal, mas muito mal mesmo. Os israelitas ficaram sob o jugo desse Sísara, que tinha, né, a propósito, 900 carros de ferro. O cara era rico, hein? Isso era meio que usado ali pelo exército dele, não é mesmo? Bem, então, esse cara tiranizou o povo de Israel por 20 anos. Aí o povo não aguenta mais, clama ao Deus, Deus vai lá, né, manda um juiz, dessa vez é Débora, né? Quem que era essa Débora? Débora era uma profetisa e também casada com o governador de Israel naquela época. Os dois governavam juntos, enfim. E a Débora, como profetisa, era muito procurada pelo povo de Israel. Para que eles se organizassem para lutar contra esse Sísara, não foi diferente. Eles foram consultar a Débora. E ela bola toda uma estratégia ali que ela vai passar para um rapaz chamado Baraque. O curioso é que esse Baraque vai virar para Débora e vai dizer assim para ela, olha, eu só vou lutar contra os cananeus se você for junto. E ela vai, olha só, se vieres comigo, vou. Se não vieres comigo, não vou. E Débora respondeu, está bem, irei contigo, mas a glória desta campanha que empreenderás não será tua, porque o Senhor entregará Sísara nas mãos de uma mulher. Aí você continua lendo aqui a história achando que Sísara será morto por Débora. Só que não. Porque no meio dessa batalha, sei que esse Sísara aí resolve fugir. O negócio tá periclitante pra ele. Ele sai correndo, a pé. Logo ele que tinha 900 carros de ferro, hein? Bem, então. Nisso dele fugir a pé, ele acaba se escondendo na casa de uma moça. Que vai dar uma aguinha ali pra ele, vai ajudar, não sei o que lá. E assim que o Sísara tira um cochilito ali, ele vai dar uma dormidinha, o que essa moça faz? Ela pega um punhal e enfia ali na têmpora do cara. Ou seja, não adiantou fugir, ele foi morto por uma mulher, conforme a Débora havia profetizado. Aí na sequência a gente tem todo um canto de vitória, né, em homenagem a Débora. E no finalzinho desse canto a gente fica sabendo que houve paz por 40 anos, né? Isso depois do assassinato aí do Sísara. Mas o que acontece depois desses 40 anos? O povo volta a fazer o que o Senhor reprova. E aí tem início o ciclo de Gideão, ou Gedeão, depende da tradução, ou Gideon, se vocês estiverem lendo lá a Bíblia do King James, e assim vamos, não é mesmo? Bem, só que esse Gedeão é um cara contestador. Então, olha só. Aqui no capítulo 6 ele diz o seguinte, ó. Perdão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde foram parar aqueles prodígios dos quais nos falavam nossos pais? O Senhor nos tirou do Egito? A verdade é que agora o Senhor nos desamparou e nos entregou aos madianitas. Isso é uma conversa dele com o anjo do Senhor. E aí ele começa a pedir sinais a Deus de que Deus está com eles mesmo. E Deus vai lá e manda sinais. Então assim,
Cada vez que eu vejo um desses favoritos novos aí exigindo coisas de Deus, como provas de que ele está junto e tudo mais, e Deus vai lá e manda esses sinais, eu fico cada vez mais indignada com o fim que Deus deu a Moisés. Porque, na boa, ó, esse Gideão tá exigindo sinais de que Deus está com ele, senão ele não vai fazer nada, entendeu? Então, assim, eu fico imaginando, sei lá, Abraão tendo essa conversa com Deus aqui. Exigindo sinais de Deus. Acho que Deus viraria para Abraão e diria: olha só, você não está fazendo nada além da sua obrigação. Bem, a questão é que no tempo de Gideão, a terra está assolada e os israelitas foram obrigados a buscar refúgio em cavernas, em vales. Tanto é que o anjo do Senhor aparece pela primeira vez para Gideão quando ele está debulhando trigo escondido. Os madianitas não podem saber que ele está fazendo aquilo. Então, olha só. Num primeiro momento, ele não associa aquilo que ele está vendo, né, o anjo do Senhor, ao próprio Senhor. É por isso que ele vai reclamar com esse anjo que Deus abandonou o povo de Israel e tudo mais. Bem, quando ele finalmente entende que ele foi escolhido pelo Senhor, ele vai ter uma reação muito parecida com a de Moisés, que é aquela coisa da barganha, né, de dizer assim: não, mas eu não estou preparado, né, não estou usando a roupa apropriada. Ele não se acha suficiente para, né, cumprir aquela missão, mas enfim, ele é o próximo juiz e acabou. A primeira tarefa de Gideão é destruir um ídolo, né, ao deus Baal, se não me engano, que está na propriedade do pai do Gideão. Então, assim, isso já começa a dar ali vários rebus. Mas as coisas vão se resolvendo aos poucos, o povo de Israel vai se unindo, até termos aí um exército imenso de 30 mil soldados. Esses soldados estão se preparando, então, para lutar contra os madianitas. Mas, veja bem, nem todos esses soldados vão lutar ao lado de Gideão. Apenas os escolhidos. Então, veja bem, o que Gideão faz? Ele leva o seu exército à beira do rio. E aí ele fica observando. Enquanto alguns desses soldados vão se ajoelhar à beira do rio e beber água ali com a ajuda das mãos, outros vão beber a água do rio como cães. Então, os que bebem como cães serão dispensados. Ficam apenas aqueles que estavam ali bebendo água direitinho. Bem, é assim que são escolhidos 300 soldados que vão ser ali a guarda de Gideão e que vão lutar contra os madianitas. Não sei vocês, mas eu achei uma baita coincidência ter lido, né, Juízes no mesmo mês em que eu li aqui um livro e uma HQ sobre os 300 de Esparta. Então, assim, vou deixar o link pro meu vídeo na descrição do vídeo, no card aqui em cima também. Vejam lá para vocês verem, né, como as histórias são parecidas, né, na verdade. A questão é que aqui em Juízes a gente não tem muita informação a respeito dessa guerra dos 300 de Gideão, enquanto a história dos 300 de Esparta foi, né, devidamente registrada ali por historiadores da época, né? Então, a história dos 300 de Esparta se passa no século V a.C., enquanto essa história aqui se passaria no século VIII a.C. Aí, qual história foi contada primeiro, qual foi registrada primeiro? Bem, não sabemos. Mas aparentemente a coincidência para aí no número de soldados mesmo, porque, né, ao contrário de Esparta, o exércitozinho do Gideão sai vencedor. E aí o que vai acontecer? Os israelitas vão implorar para Gideão para que ele se torne o rei de Israel. E Gideão recusa. Mas o que ele faz? Durante essa guerra aí com os madianitas, eles tinham tomado ali um ídolo de ouro, acho que era um leão, uma coisa assim, uma coisa imensa, né, feita de ouro maciço. E eles tinham ali também diversos anéis, diversas joias e tudo mais. Então o que Gideão faz? Ele pega uma parte aí desse ouro e faz um éfode, que é aquela roupinha cerimonial, né? Enfim, faz um negócio daquele. Não fica claro aqui no texto se ele fez para si ou para, sei lá, vestir algum ídolo, né? Lembra que eu disse para vocês que alguns juízes também são facilmente corrompíveis. Então o que vai acontecer? A partir do momento em que esse éfode foi feito, nós temos a seguinte informação, olha só, Israel se prostituiu com esse éfode. E Gideão também, não é mesmo? Bem, aí o que acontece? Gideão morre e o povo volta a fazer o que Deus reprova, como, por exemplo, eles voltam a idolatrar Baal. Então percebam que as histórias dos juízes começam assim, né? Ok, né? Esses juízes surgem, resolvem a situação por um bom tempo, aí você tem aquela questão do ciclo, né? O povo volta a pecar, não sei o que, não sei o que lá, mas as histórias são até ok, eu diria. Mas a partir da história de Gideão, nós temos a ladeira abaixo, que eu já tinha comentado com vocês. Bem, o que vai acontecer? Com a morte de Gideão, nós temos o Abimeleque. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, né? Gideão, depois ali de vencer aquela batalha dos 300, né? Então, ele tem 70 filhos. E esse Abimeleque, que quer muito fazer aquilo que o pai não aceitou, ou seja, tornar-se o rei de Israel, faz o quê? Ele mata todos os irmãos.
e se autoproclama rei ali e aquilo ali. Só que ele é um rei terrível. Tanto é que ele chega a mandar o próprio exército de Israel contra os israelitas que não concordam com ele. Aí os israelitas se organizam contra esse rei tirano, que o negócio estava absurdo, não é mesmo? Bem, nesse momento você não tem nenhum juiz ajudando esse povo, não. Então, olha só, o rei foge e nisso dele fugir, ele vai ser ferido por uma mulher. Só que ele se recusa a ser morto pelas mãos de uma mulher. Então ele pede para alguém do exército ali terminar ali o servicinho. Depois disso, nós temos a primeira menção aí aos juízes menores e na sequência vem outro grande juiz que é o Jefté. Jefté, ao contrário dos outros que eram agricultores, sei lá, pastores, não sei o que lá, Jefté não, Jefté era um baita de um guerreiro. E os anciãos de Israel vão lá recorrer a ele quando a coisa fica periclitante. Quem é esse Jefté? Jefté era um filho bastardo, então ele era filho do pai com uma prostituta. Quando esse pai morre, os demais irmãos expulsam Jefté das terras deles, porque ele é um bastardo, certo? E aí ele vai se virar, e ele se torna esse baita desse guerreiro aí. E quando o bicho pega, os anciãos ali da região vão lá pedir ajuda para ele. Jefté aceita a incumbência de ser ali o próximo, né, escolhido por Deus, ali o próximo juiz, para ajudar, né, a liderar, para liderar o povo de Israel contra os seus opressores da vez, só que ele não está também lá muito seguro de si. Então ele acaba fazendo uma promessa para Deus. Ele promete o seguinte: se ele sair vitorioso, ao voltar para casa, a primeira pessoa que sair da casa dele para recebê-lo será dada em holocausto a Deus. Ou seja, essa pessoa vai ser morta em sacrifício, tá certo? Muito bem, você tem a batalha, Jefté sai vencedor, ele volta para casa e assim que ele está chegando em casa, quem é a primeira pessoa que sai para recebê-lo? Sua filha única. E aí não tem jeito, a menina até entende, né, a situação, diz assim, não, tá joia, vou morrer. Só que ela fica muito triste, porque ela vai morrer virgem. E aí, assim, ela até passa ali um período, ali, ela passa uns dias viajando com as amigas, né, pra chorar, porque ela vai morrer virgem, não é mesmo? Aí, não contente com isso, né, a filha acabou de ser dada em holocausto ali, não sei o que lá, ele ainda precisa brigar com outra tribo, né, dos efraimitas, né, o pessoal de Efraim. O que acontece? Esse pessoal ficou muito ressentido com Jefté porque eles não foram convidados para participar daquela batalha. Então eles vão lá tomar satisfação com o Jefté, começa uma briga horrorosa e aí, num dado momento, acho que eles mandam um espião ali pro bando do Jefté e o Jefté desconfia. E aí ele pede pro cara dizer a palavra espiga. Porque o povo de Efraim tem um sotaquezinho, eles não dizem espiga, eles dizem espiga. Eles são cariocas, não é mesmo? Então é isso. O cara diz espiga e aí começa uma briga danada ali. Eu sei que vai ter paz depois dessa briga por 40 anos. Aí Jefté morre, a gente tem mais alguns juízes menores, não sei o que lá, até chegar à história de Sansão. Sansão é o último grande juiz aqui, né? Então veja bem. Mais uma figura inusitada para ser um juiz. Quem era esse cara? Esse cara era o seguinte: ele era promíscuo, violento pra caramba e arrogante pra caramba também. Mas ele será o juiz que vai libertar o povo dos filisteus. Então veja bem, apesar dos seus malfeitos, né, ele vai receber de Deus ali toda a força necessária, a inspiração necessária também para liderar seu povo contra os filisteus. Mas o que acontece é o seguinte: Sansão era um nazireu. E como nazireu, ele não pode cortar o cabelo, nem entrar em contato com corpos mortos. E tem um momento aqui na história de Sansão em que ele vai passar por uma carcaça de um animal qualquer, em que dentro daquela carcaça as abelhas ali montaram uma colmeia, enfim, ele vai lá e pega um favo de mel dali, desse lugar, exatamente, do meio de uma carcaça, e sai comendo. Então assim, além dele ter entrado em contato com um corpo em decomposição, ele também está comendo um alimento fermentado. Essa era outra coisa que os nazireus não podiam fazer de jeito nenhum. Bem, tá lá a Sansão, né? Tá indo bem pra caramba. Então, mas é isso, num dado momento ele vai ser capturado pelos filisteus, Deus vai ajudá-lo, né? Vai libertá-lo, não sei o que lá. Bem, dali a pouco ele vai conhecer Dalila. Quem é Dalila? Dalila é uma mulher muito sensual que está ali a serviço dos filisteus, mas ele não sabe. O que eles querem é descobrir o segredo da força de Sansão. Então Dalila tá lá para descobrir isso daí, tá certo? Bem, sei que ele passa a perna na Dalila várias vezes ali, né? Então, até que finalmente ela descobre o segredo da força de Sansão. Como um filisteu, ele não podia cortar o cabelo, tá certo? Então a força de Sansão está no cabelo, né? Em suas madeixas, suas longas madeixas. O que ela faz? Ela corta o cabelo do Sansão num dado momento e realmente ele fica fracote.
vai ser novamente capturado pelos filisteus, e dessa vez, né, eles acham que, né, super conseguiram ali conquistar aquele juiz de Israel, não é mesmo? Então eles, conquistar não, né, enfim, prender ali o juiz. Então eles amarram Sansão a 2 pilastras de um templo ali, eram as pilastras principais ali daquele templo, enfim, o negócio ficava ali no meio do templo, vocês já entenderam, e vão dar uma festa de arromba. Então assim, todos os filisteus estão presentes, todo mundo que era alguém ali no reino dos filisteus, não é mesmo? Estava lá naquela festa. Tá lá Sansão exposto ali naquela situação. Essa festa vai acontecer um tempo depois da captura de Sansão. E eles não contaram com uma coisa meio óbvia, que é o seguinte: cabelo cresce. Então, no momento daquela festa, Sansão tá lá humilhadíssimo, naquela situação periclitante, ele faz uma oração ao Senhor. Ele tá cego também, né? Os filisteus furam os olhos de Sansão. Então, ele clama ao Senhor, pede ajuda e tudo mais, e aí o que ele faz? Ele puxa aquelas 2 pilastras, de modo que o templo cai inteirinho na cabeça, não só dele, mas também de todos os outros filisteus que estavam ali reunidos. Então, Sansão se mata, levando os filisteus junto. Aqui neste livro da Bíblia, que eu também estou usando como apoio aqui para a leitura, esse livro funciona como uma enciclopédiazinha. Eu vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhada, quem se interessar. Eu achei muito legal este livrinho, viu, gente? Bem, sobre Sansão, aqui na página 107, eles vão dizer o seguinte, olha só. A história de Sansão, né, também ilustra os perigos da retaliação contínua. Sansão e os filisteus se atacam sem cessar, até que todas as partes envolvidas são destruídas num ciclo sem fim de vingança. Aí o que vai acontecer depois da morte de Sansão? Depois disso começa uma era em que não havia rei em Israel, nem rei nem juiz. E Israel vai se tornar ainda mais corrupta do que já era. Daí pra frente você vai acompanhar 2 histórias que são assim, uma mais cabeluda do que a outra. A primeira história é de um rapaz que vai roubar a própria mãe. Ele rouba lá um negócio de ouro da mãe. A mãe descobre, fica muito chateada com o filho devolve aquilo ali pra mãe. E aí a mãe resolve fazer o quê? Um ídolo, né? Ela derrete aquele ouro e faz ali um ídolo em homenagem ao próprio filho. E aí você vai ter esse ídolo de ouro sendo cobiçado ali por outras tribos também, olha. Sei que você vai ter praticamente uma guerra civil, né, no desenrolar dos fatos, né, do desenrolar da história que começa com um cara roubando a própria mãe. Depois disso, tem uma história pior ainda, que é a história de um cara que tinha uma amante. Ele resolve levar sua amante para passear no meio da noite. Estão os 2 caminhando por ali e aí chegam alguns benjaminitas. Esses benjaminitas, pelo que eu entendi aqui, era uma tribo de pessoas perigosas. Bom, enfim, o que eles querem? Eles querem fazer sexo com o cara. Só que aí esse cara vai oferecer a própria amante no lugar dele. E os benjaminitas aceitam. E aí o que vai acontecer? Era um bando de benjaminitas, tá? A gente não tem o número exato aqui, mas eram vários. O que vai acontecer? Eles vão passar a noite inteira se revezando, estuprando aquela moça. Quando eles finalmente se saciam, a moça já está morta. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o corpo da amante, revoltadíssimo, vai para casa. E aí ele vai cortar o corpo da amante em 12 pedaços, né? São 12 as tribos de Israel, não é mesmo? Ele pega cada um desses pedaços e envia para cada uma dessas tribos de Israel, como símbolo de sua corrupção, não é mesmo? E aí o que acontece? Os israelitas se revoltam e se unem contra os benjaminitas. E eles praticamente vão dizimar essa tribo de Israel também. Sobram alguns benjaminitas, depois eles até se juntam para ajudar esses benjaminitas que sobreviveram, que se arrependeram e tudo mais. Enfim, eles não tinham nada com aquela história horrorosa. Bem, sei que o livro de Juízes se encerra da seguinte forma, né, depois dessa história horrorosa. Os israelitas se dispersaram, cada qual para sua tribo e seu clã, e partiram daí, cada qual para a sua herança. Nesse tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem. E é isso, não tem rei, não tem juiz, o povo é corrupto pra caramba, acontece essa história horrorosa que leva o povo a se unir e a se rebelar contra, né, aquela tribo tenebrosa dos benjaminitas. Quando eles se unem para resolver este entrevero, aparentemente, né, a coisa vai melhorar. Mas aí você tem a última linha do livro dizendo isso aqui, ó. Nesse tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia bem. Ou seja, não há esperança para a humanidade, não é mesmo? Bem,
Então, não sei vocês, mas eu fiquei chocada com essa última história aqui de Juízes. Gente, eu vou falar pra vocês. Tem gente que fica chocada com Berserk. Cara, que história pesada. Bem, aqui no Guia Literário da Bíblia, o texto sobre Juízes é, na verdade, um texto sobre Josué e Juízes, né? Então, aqui você tem, na verdade, uma análise de como esses dois livros se complementam. Então, os dois vão tratar desse primeiro momento aí de assentamento do povo de Israel na Terra Prometida. E sobre Juízes mesmo, aqui nesse texto, você tem uma análise de como funciona essa repetição. Então o tema é praticamente o mesmo, você tem um ciclo do pecado, não é mesmo? Esse ciclo tá bem organizadinho aqui no livro da Bíblia também, né? Eles têm um esqueminha aqui, ó. Então tudo começa com Israel servindo ao Senhor. Aí depois você tem aqui, ó, Israel cai em pecado e idolatria, depois Israel é escravizado, na sequência Israel clama ao Senhor, Deus eleva um juiz e Israel é libertado, Israel é devolvido a seu povo, e aí começa tudo de novo. Eles estão lá, louvando ao Senhor. Então, assim, todas essas histórias vão seguir este esqueminha. A não ser depois da morte de Sansão, porque aí começa aquele período sem reis e sem juízes, em que o povo faz o que bem entende, não é mesmo? Sobre o livro de Juízes como um todo, aqui nós temos o seguinte, olha só. Os 12 juízes foram enviados por Deus para libertar o povo escolhido da opressão. Diferentemente de líderes como Moisés, os juízes tinham autoridade temporária e os eruditos creem que alguns deles governaram diferentes regiões ao mesmo tempo. Isso não fica claro aqui no texto. A impressão que dá é que Deus foi mandando um juiz depois do outro naquela espiral que eu comentei com vocês. Antes de Israel ter reis, os juízes foram mandados por Deus para atuar como profetas e guerreiros, combinando os talentos de Moisés e de Josué. Moisés estava mais para profeta, Josué estava mais para guerreiro. Os juízes eram líderes militares hábeis. Sei não. O Gideão mesmo é um cara que vai se tornar, né, um militar hábil, né? Enfim, Débora e seu general Baraque, por exemplo, levaram 2 tribos israelitas a uma grande vitória militar no fim do século 8 a.C. O livro de Juízes enfatiza a conexão entre questões militares e espirituais. Sem um juiz, os israelitas muitas vezes esqueceram as ordens de Deus e pecaram. Eles precisam de um líder o tempo todo. Para puni-los, ele, né, o Senhor, tornou fortes seus inimigos. Quando Israel era liderado por um juiz, no entanto, o povo voltava ao serviço de Deus e conseguia derrotar os opressores. Voltando aqui ao Guia Literário da Bíblia, na página 121, eles vão comentar também a diferença de tom, né, a mudança de tom de Josué para Juízes. Só lembrando que esses livros foram escritos por pessoas diferentes, né, por mais de uma mão, e você teve ainda editores que foram lá e repaginaram essas histórias, recontaram tudo, bom, enfim. Mantendo isso em mente, né, eles vão dizer o seguinte, olha só, enquanto Josué apresenta o relato de uma conquista devastadora e bem-sucedida, com a eliminação da população nativa, peronomútil, né, sobrou muita gente, Juízes reflete um processo mais gradual, incluindo um fracasso crucial quanto ao deslocamento de elementos cananeus significativos. Então, assim, a impressão que dá quando você termina de ler Juízes, na verdade, durante a leitura de Juízes, é que tudo aquilo ali está acontecendo porque eles não obedeceram a Deus. Se eles tivessem eliminado os cananeus ali de primeira, eles não precisariam passar, sei lá, séculos, né, nessa espiral. Então, assim, a impressão que dá é que eles não saíram do deserto ainda. Eles continuam andando 40 anos em círculo. Só que ao final de Juízes, ali quando a gente lê aquelas 2 últimas histórias cabeludas, a impressão que dá também é que Deus largou mão. Falou assim, ó, só, vocês se virem, não vou mandar mais nenhum juiz. Quero ver como é que vocês vão se virar agora. E tá aí, não é mesmo? Bom, gente, a gente continua a nossa conversa, então, sobre a Bíblia, né? O nosso próximo livro será Ruth, tá? Muitos de vocês me disseram assim, mas Ruth é um livro tão curtinho, né? Vamos ler junto com Juízes e tal. Mas assim, pelo que eu vi aqui, esse livrinho de Ruth dá pano pra manga. Então, vamos deixar assim mesmo. Vamos combinar aqui a data certinha que nós vamos conversar sobre Ruth, então. Primeira sexta-feira de maio será, então, o dia 7 de maio. Então, no dia 7, eu volto pra gente conversar sobre Ruth. É um livro curtinho? Sim, é um livro que bom, né? E vai ser bom também fazer um vídeo separado pra Ruth, porque vai dar tempo do pessoal que tá chegando agora também nos alcançar, não é mesmo?
E é isso então, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao pessoal que apoia o TLT. Aqui do ladinho vocês estão vendo todos os nomes dos apoiadores e na descrição do vídeo você também vai encontrar todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e também no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada a todos. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.